fé científica. Texto transcrito do livro Samadhi, ditado pelo espírito Ramatiz. Obra mediúnica psicografada por Norberto Peixoto. Desde o início da civilização humana, a religião mostrou aos homens os caminhos para a divindade. Não faz muito tempo, alguns séculos somente, o conhecimento científico era associado ao movimento religioso estabelecido pelas instituições. Depois que a religião ocidental começou a ser dogmática, principalmente pelo advento do movimento inquisitório na Idade Média, começou a desvinculação gradativa da ciência buscando a sua independência, por não se coadunar o pensamento científico com os liames estreitos das imposições dogmáticas do catolicismo emergente. Esse processo veio desaguar no século XX, mas delongou-se algumas centenas de anos. Não foi somente a ciência que iniciou o desatamento de quaisquer apelos ao sobrenatural, mas a maioria dos novos regimes sociais e de governo que estavam surgindo no Ocidente se firmou numa posição agnóstica, totalmente separada das crenças e consequentemente do catolicismo, então religião predominante. Após a Revolução Francesa, quando o meio científico aceitou a tese defendida por Laplace de que ele não precisava de Deus para edificar a sua teoria do sistema solar, rompeu esse expoente do iluminismo com as ligações dos seus predecessores, Galileu e Newton, que ainda aceitavam a influência do Todo-Poderoso na formação do cosmo. Essa tendência de banimento de Deus, capitaneada pela moderna ciência, coincidiu com a Revolução Francesa, espalhando praticamente por toda a Europa esse modo de pensar. Nasceu o positivismo, em que o pensamento filosófico instituído teve um impulso que orientou meramente no sentido científico e mecanicista. O afastamento das coisas da fé do entendimento racional, como se fossem inconciliáveis, abriu o caminho para os pensadores e cientistas adotarem a crítica contumaz à religiosidade. A consideração vigente no meio científico vanguardeiro de que Deus era uma projeção dos desejos de perfeição do homem levou à conclusão quase unânime de que a divindade seria um conceito humano. A infelicidade e a insegurança diante da morte teriam levado as criaturas para a crença do Ser Supremo. Quando Pasteur descobriu os bacilos e micróbios, e os cientistas deduziram que eram esses micro-organismos que levavam à putrefação e às doenças, como o tifo e a tuberculose, que preponderavam aterrorizando os homens de então, e não algum desejo do Criador de punir os pecadores como pregavam os padres e clérigos nas igrejas, estava dado o arremate final na batalha da ciência contra Deus. A estocada definitiva do psiquismo do homem contra Deus foi idealizada por Sigmund Freud com a sua teoria psicanalítica, em que os terrores e as fobias humanos nada teriam a ver com o sobrenatural. Seria no meio familiar, desde o nascimento, que as emoções e neuroses se formariam, moldando o comportamento dos indivíduos, teorização intelectiva que desconsiderou completamente a anterioridade do espírito e sua memória milenar. Nessa movimentação, no contexto histórico do pensamento científico da época, do iluminismo e do pensamento positivista, estava inserido Allan Kardec, estudioso dedicado, que chegou a lecionar química, física e anatomia. De inteligência fulgurante, espírito de escola em atividade missionária, quando se viu pela primeira vez diante da fenomenologia mediúnica preponderou-lhe no âmago o racionalismo vigente que o influenciava. Tentando demonstrar a falsidade dos fatos considerados sobrenaturais, adotou o modelo de aferição em metodologia científica aceito amplamente. Surpreendeu-se Allan Kardec com a veracidade dos fenômenos qualificados de sobrenaturais e, com o sentimento de incredulidade e ceticismo que inicialmente o moveu pela sua curiosidade inata, iniciou a codificação da doutrina espírita. Fez-se presente a sabedoria divina, não existindo acasos nos acontecimentos. A França, berço do movimento de reforma cultural e filosófica do mundo ocidental naquele contexto, abrigou em seu solo o descortinar dos mistérios espirituais de forma inquestionável, exatamente no local em que a humanidade terrícola matava Deus. Se assim não fosse, não haveria credibilidade e cairia no caso a codificação. Agora, é chegado o momento de a ciência dar a sua grande contribuição às questões espirituais.
Especificamente, a física trará novas informações sobre a realidade do espírito. Há uma gradação prevista pelo alto no acesso a esses conhecimentos. Surge a mecânica quântica, que tem por objetivo a investigação da dualidade matéria e energia. Faz-se incontestável para a ciência física que certos fenômenos acontecem em decorrência de a matéria, em determinados instantes, se apresentar como onda e, em outros, como o corpúsculo, em uns é energia, em outros é matéria densa. O paradigma mecanicista, que se iniciou com a aceitação popular da queda da maçã da árvore, observada e estudada por Newton, conduzindo à enunciação da lei da gravitação universal, lei da gravidade, dá passagem ao paradigma do espírito. Haverá lições espirituais vindas pelas mãos de vossa ciência contemporânea e que estão previstas pelo Altíssimo. A física quântica tem como referência o conceito de indeterminação. Existe um comportamento instável das partículas subatômicas. Às vezes, são partículas, outras vezes são ondas, tendo um comportamento imprevisível, e a sua localização depende de um determinado momento, variando no tempo. O átomo contém uma dimensão energética imponderável diante dos atuais parâmetros científicos terrenos, aparentemente não prevista. Chega a ciência ao território contíguo ao espírito, ao corpo etérico e ao corpo astral, que estão associados vibratoriamente jungidos ao frágil vaso carnal, que é o visível aos vossos limitados olhos, o mais denso e material. Muito ainda virá pela frente nessas experimentações, e esses conhecimentos levarão a novos recursos que possibilitarão a cura de muitas doenças consideradas irremediáveis. Por exemplo, o entendimento da verdadeira etiologia do câncer, em que há um crescimento descontrolado de células em decorrência de um desarranjo vibratório do corpo astral ou perispirítico, que repercute no corpo físico como se este fosse um exaustor. Os sentimentos negativos de ódio, mágoa, ciúmes e raiva são a base dessas vibrações deletérias. É na casa mental que se encontra o fulcro de potenciação energética do psiquismo do indivíduo, seja positivo ou negativo, e que fica registrado pela força centrípeta do espírito, provindo do corpo átmico, desarranjando todos os corpos mediadores, búdico, mental, astral, etérico, indo até a consciência do encarnado para que harmonize esses impulsos destrutivos. A fé que move o cientista não deve ser religiosa, mas comprometida com as verdades da lei de causalidade que rege a harmonia cósmica e com os métodos de comprovação amplamente aceitos pela comunidade científica, independendo de rituais, de adoração ou de crença cega. Manifestar-se-ão os planos vibratórios que não estão circunscritos às percepções grosseiras do corpo físico, por meio de métodos de inferência indiscutíveis. O alcance dessas averiguações dependerá de trabalho intenso, do devotamento, da experimentação psíquica, a distância de doutrinas, rituais ou religiões, templos ou de quaisquer formas exteriores, pois estará ao alcance da metodologia rigorosa da ciência. Assim como a arte, a religião e a meditação vos permitem o acesso a outros planos vibracionais, também a pesquisa científica será um desses caminhos. Essas novas constatações e enunciados abrirão um vasto campo de conhecimento aos homens, não se limitando tão somente à população de encarnados ou à urbe terrícola. Chega a 6 bilhões o número de criaturas humanas encarnadas, e, pelas estatísticas do lado de cá, existem aproximadamente 50 bilhões de desencarnados. Se em um de vossos corpos vivem dezenas de trilhões de complexos micro-organismos, quantos serão ao todo os que vivem na aura planetária do orbe? Se retirardes um grão de areia qualquer e o examinardes num potente microscópio, constatareis que ele é habitado por milhões de vidas microscópicas. Imaginai os imensos conglomerados de energias cósmicas, de habitações em outros planetas. As formas da vida não se esgotam com o que existe neste grão de areia cósmico que habitais. Nada há desabitado e sem vida na incomensurabilidade cósmica, desde as infinitas e mais instáveis partículas subatômicas até os prodigiosos sistemas estelares. A constituição do homem é esquadrinhada desde a antiguidade mais remota, no esoterismo e nas filosofias orientais e iniciáticas que vicejaram no orbe. Os homens deverão dar mais atenção para a sabedoria milenar com as novas descobertas no campo científico. Apesar dos vários veículos ou corpos de manifestação do espírito na sua existência carnal, a consciência é única. Conforme o espírito evolui, esses corpos tornam-se menos materiais, e a consciência é cada vez mais expandida e preponderante.
A vossa personalidade atual é parte da consciência limitada, que se altera em cada nova encarnação, conforme a programática kármica traçada, e que deve prevalecer numa determinada existência, vivificando o espírito as experiências educadoras necessárias ao seu crescimento evolutivo. A individualidade, ou eu superior, é o elemento espiritual do homem, assim como as potencialidades provindas do seu interior, na longa jornada ascensional. As situações se repetem e, nos registros contidos na história da humanidade, está grande parte das soluções dos embates da atualidade. Todos os grandes instrutores da humanidade estabeleceram a espiritualização do pensamento religioso da época, pois preconizavam a iluminação interior sem intermediários religiosos, independendo de religiões institucionalizadas. A transformação interna nasce do interior das criaturas. É assim que crescem a consciência dos indivíduos, as galáxias e o universo infinito, na constante mudança do cosmo. Tantos séculos se passaram e continuam os homens separados em lutas fratricidas em nome das religiões. Judeus e muçulmanos, em Israel, católicos e protestantes, na Europa, hindus com muçulmanos, na região fronteiriça compreendida entre o Paquistão e a Índia, entre tantos outros exemplos que poderíamos citar. Quando a ciência corroborar as verdades do espírito, os homens aceitarão com mais resignação a universalidade da sua procedência cósmica. Vossa ciência atual, bem como a face religiosa do espiritismo, precisam estar livres de quaisquer conotações de onipotência, que é uma prerrogativa do egoísmo meramente humano, pelo qual ambas supõem que as técnicas e procedimentos de cada uma preponderam sobre as demais visões, embate que não tem nenhuma relação com a espiritualidade. Com as novas comprovações e descobertas, o racionalismo mecanicista da ciência terá que aceitar a diagnose e as etiologias espirituais. Já no meio do espiritismo terreno, os conhecimentos devem ser arejados e os confrades adeptos e atuantes nas casas espíritas não devem restringir a doutrina ao aspecto puramente religioso, como se fossem refúgios evangélicos isolados, construídos em interior de fortaleza resistente a ataques externos em uma guerrilha santa. As situações se repetem pelos atavismos que jazem no inconsciente milenar dos cidadãos, nas profundezas do psiquismo do espírito imortal. Até recentemente, a ciência buscava novos ares diante da dogmática católica que impunha condutas e conceitos. O Evangelho do Cristo interiorizado não deve significar escrúpulos religiosos exacerbados, sendo dispensáveis as ações evangelistas separadoras. Na França, o Espiritismo codificado manteve o direcionamento original de ciência e filosofia racional, estando-lhe secundariamente atribuído o aspecto de religiosidade. A constatação é que, em solo brasileiro, o Espiritismo foi rapidamente convertido em religião, embora não reconhecido pelo movimento organizado que tão bem se estabeleceu. Essa conotação foi necessária e decorrência justa do karma, da etnia e da fé do povo dessa nação. Não haveria o crescimento vertiginoso da doutrina espírita se assim não fosse. É chegado o momento de novos ares, ampliando o campo de atuação e abrangência espiritista, num movimento unificador que desaguará no oceano do amor cósmico qual precipitação chuvosa vitalizadora dos solos áridos. Descerão das esferas siderais novos conhecimentos, procedentes não de uma única fonte, mas de várias vertentes de um mesmo rio. Jesus não fundou nenhuma religião, e as revelações trazidas pelo Consolador enviado e codificadas pelo método de aferição científica adotado por Allan Kardec, não foram as últimas e definitivas. Não transfirais para o lado de cá as quimeras que vos movem. Lembrai-vos de que não existe uma única verdade ou caminho e estejais convictos de que os conhecimentos jorrarão da fonte do Altíssimo de várias procedências.